que nós recebemos, e somente depois, em Atos 24, que eles são chamados de os nazarenos, ou seja, os seguidores do Nazareno, daquele que cresceu em Nazaré, o Senhor Jesus Cristo. Falar de caminhos é importante porque estamos numa época final de ano, fazemos muitos planos. Eu queria mencionar algumas frases muito interessantes sobre o caminho. O 16º presidente norte-americano, o Abraham Lincoln, que faleceu em 1865, ele dizia o seguinte, que o importante não é o sucesso, as conquistas que nós tivemos no caminho, mas a forma como nós lidamos com os percalços no caminho. O pai da estratégia militar, Aníbal Barco, aquele africano cartaginês, ele vai ter uma estratégia maravilhosa para atacar os romanos. Ele, em vez de cruzar o Mediterrâneo, ali já na Península Itálica, ele dá uma volta pelo norte da África, ele sobe ali na Península Ibérica, cruza os Alpes, inclusive com elefantes, e ataca nas costas os italianos. É o pai da estratégia. E ele dizia o seguinte, abre aspas, se não encontrarmos um caminho, nós fazemos um. E é muito importante essa frase, por quê? Porque é um homem que nos ensina ao fato de que, ainda que não temos um caminho, nós podemos criar novos caminhos. E eu encerro dessas frases, um poeta de nossa língua, da nossa literatura brasileira, Mário Quintana, falecido agora, recentemente, em 1994, ele com aquela sua sutileza, mordacidade, aquela sua ironia típica. Quintana, ele criou um poema chamado Poeminho, ele dizia o seguinte, aqueles que estão aí, por aí, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Por que ele usa essa frase? Por que ele provoca isso? Porque ele usa o passarão e o passarinho, mas o passarinho naqueles neologismos reaplicados de Quintana, no sentido de, olha, vamos seguindo o nosso passo, paulatinamente, passo a passo. O importante é não deixarmos de passar, de caminhar, de avançar. Eu quero falar então sobre alguns caminhos que a Bíblia expõe, que a Bíblia apresenta, porque estamos diante de um novo ano, como já falei aqui. Novo ano, novas ideias, algumas ideias reaplicadas, alguns projetos ressuscitados, alguns projetos desengavetados, mas muitas vezes quando nós desengavetamos um projeto, nós reavaliamos o que nós podemos deixar de lado, como nós podemos revê-lo, e na verdade muitas vezes recompomos um novo caminho, uma nova trilha. Por que caminho eu devo seguir dessa vez? Eu quero falar sobre alguns caminhos que a Bíblia apresenta, e o primeiro deles se encontra na carta de Judas, no versículo 10, no seu início, e no versículo de número 11. A Bíblia fala, e a Bíblia começa uma sequência de caminhos maus, esse daqui é um deles. A Bíblia diz, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. A ganância é o caminho de Caim. Nós conhecemos pouco de Caim, o que nós conhecemos geralmente de Caim é o que a Bíblia projeta no livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, de maneira mais específica, no capítulo 3, por exemplo. Agora, a Bíblia traz uma nova luz sobre um outro problema de Caim, que a gente não percebe de maneira tão clara em Gênesis, que é o caminho da ganância. O caminho de Caim foi o caminho da ganância. Ele tinha um coração ganancioso. E a Bíblia fala que quem segue nesse caminho, segue no caminho de Caim. Todos podem ser abraçados pela ganância. Até os sacerdotes, como nós vemos tantas vezes na Bíblia, e os profetas. Deus levanta o sacerdócio através de Arão, e o sacerdócio se corrompe. Aí depois então, e o sacerdócio era hereditário, era de pai para filho, era uma categoria preparada desde cedo. Deus levanta então uma segunda categoria de pessoas para que fossem os seus porta-vozes, chamados de os profetas.
Os profetas eram aquelas pessoas, então, que não tinham uma linhagem. Deus pegava o profeta de uma outra tribo, de um outro contexto, de um palácio, de um campo, não importava. Mas a Bíblia diz em Jeremias capítulo 8, que até mesmo os sacerdotes e os profetas se tornam gananciosos. Isaías, então, vai chamar aqueles servos de Deus e os pastores gananciosos de cães, cegos e mudos. É por isso que a Bíblia diz, quando traz recomendação aos novos líderes das igrejas, a Bíblia fala sobre isso, em Tito capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 5, a Bíblia é enfática, os líderes não podem ser gananciosos. Por quê? Por muitos motivos, dentre os quais gerar escândalo aí fora, e é o que nós vemos nos dias de hoje. Porque a ganância, meus amados irmãos, a Bíblia diz, por exemplo, em Abacuque capítulo 2, que a ganância se torna a nossa sepultura. Quanto mais gananciosos nós formos, mais fundo estamos cavando a nossa sepultura. Então, temos que lembrar daquilo que diz Provérbios capítulo 1, que o espírito da ganância nos leva à morte. Quando a Bíblia e Paulo escreve a Timóteo, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser bênção, o dinheiro pode ser muito bem aplicado, pode ser muito bem investido, pode trazer, claro, benefícios a você, à sua família, segurança, claro, alegrias, prazeres, mas também pode financiar obras de Deus, pode abençoar vidas que precisam. O dinheiro pode se tornar uma bênção. O texto bíblico não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, o texto bíblico diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro tem que ser administrado, ele não pode administrar a sua vida. Estamos diante de um novo ano, temos que ter projetos, temos que ter planos, temos que ter sonhos, mas em todos eles, nós devemos estar no controle, debaixo da direção de Deus, e não sermos controlados por Ele. Por quê? Porque daqui a pouco vamos nos tornando gananciosos, vamos alterando o nosso coração, e por causa disso vamos nos perdendo. Aí, quando olhamos, estamos num caminho. Que caminho? O que a Bíblia diz, o caminho de Caim. Existe um segundo caminho que está descrito ali em 2 Pedro capítulo 2, os versículos 15, 20 e 21. E a Bíblia diz o seguinte: abandonando o reto caminho, se extraviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado o quê? Pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Amados irmãos, a Bíblia fala dos desviados. A situação do desviado é pior do que a situação de quem nunca se converteu. É o que diz o texto aí. De maneira clara, é melhor nunca lhes tivesse conhecido o caminho, do que após conhecê-lo volverem para trás. Fosse melhor. A situação do desviado, então, é pior do que do não convertido, é pior. A situação do desviado, segundo a Bíblia, é pior do que a do macumbeiro, do feiticeiro, do idólatra, do ateu. É pior, segundo a Bíblia, não segundo o que eu entenda ou perceba, é o segundo que eu leio. E a Bíblia fala dos desviados. A Bíblia fala de vários contextos desviados. 1 Reis, capítulo 11, Salomão se desviou. 1 Reis, capítulo 12, Jeroboão se desviou. 2 Crônicas, capítulo 33. Aliás, 2 Crônicas tem uma sequência. Amazias, Manassés, Amon se desviaram. 1 Timóteo, capítulo 1, fala de Alexandre e Himeneu se desviaram. E quando nós vemos aquele caso e João capítulo 6 fala de muitos discípulos que se desviaram. Agora, quando a gente entra naquele texto de Lucas capítulo 22, a gente fica impressionado com o que acontece com se desvia. Por exemplo, a Bíblia diz ali sobre Judas, que Satanás entrou nele. Lucas 22. Se entrou nele é porque Satanás não estava nele. Existem diferenças entre a opressão, a tentação, a possessão. Esses são estados diferentes. Naquele momento, Judas já tinha sido tentado,
mas não estava ocupado por Satanás, não estava possesso por Satanás. Ele foi tentado, ele recebeu opressão. Agora, nesse momento, a Bíblia diz que Satanás entra nele, ou seja, possuiu o corpo dele, não possuíra antes. Então, são escalonamentos, aquilo que a Bíblia chama de um abismo, chama outro abismo. E quando o sujeito conhece a verdade, conhece, e olha, meus amados irmãos, nenhum de nós nessa terra teve o privilégio que Judas teve. Alguém aqui pode dizer que teve mais privilégio que Judas? Andar ao lado do Senhor Jesus, ouvir a voz do Senhor Jesus, aprender com o Senhor Jesus, ver os seus atos, testemunhar. Ninguém teve o privilégio que esse homem teve. Agora, a malignidade do fato é que ele se abriu a Satanás e Satanás entrou no coração dele. Por isso que nós devemos cuidar para não cairmos na graça. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 43, que nós devemos permanecer na graça. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 4, que nós temos que cuidar para que não caiamos da graça. É aquilo que diz Hebreus capítulo 10, citando Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Aí ele falou, mas se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Porque o que diz o texto? Para a perdição. Os que retrocedem, um dia estavam no caminho, saíram do caminho, caminham para a perdição. Por isso que o texto é tão claro. E a Bíblia diz em Apocalipse 2, Apocalipse 3, a coroa da vida é só para quem vencer. A vida cristã é uma batalha diária. E o texto é claro, eu volto a dizer, olha, esse é o caminho de Balaão. Depois de terem escapado das contaminações do mundo, ou seja, eles escaparam da contaminação do mundo, eles saíram do mundo, eles se santificaram, porque o que trabalha contra a santificação é a contaminação, não é isso? Santificaram é limpar-se, em simples palavras. Então, escaparam das contaminações do mundo, mas através de quê? Olha só, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, eles foram convertidos, eles foram limpos, eles foram purificados pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mas depois se deixam enredar de novo e são o quê? Vencidos. Aí o seu estado se torna pior. Esse é o caminho de Balaão, quem conhece a palavra e se desvia. Eu tenho pena, eu lamento no meu coração, quando vejo algumas pessoas, sei de algumas pessoas, e vocês também naturalmente, que estavam servindo a Cristo, hoje não estão mais, estão frias na fé, estão no mundo, estão totalmente atrelados, acorrentados ao mundo, e o pior é que alguns dizem que estão bem, que está tudo bem, ou dizem porque estão cegos e não enxergam, e vamos falar já sobre isso, sobre esse tipo de caminho, ou dizem porque querem entender que essa é a realidade deles, mas não é. Então, olha, se apartaram, volveram para trás após conhecer o Senhor Jesus. Então, esse é um segundo caminho de erro que nós não podemos trilhar. Estamos diante de novas metas, mas saiba, em primeiro lugar, o Senhor é a nossa vida. Amém, queridos? Não é isso que nós falamos em Mateus 6,33? Em primeiro lugar, prioridade, primeiro ponto, primazia, o reino de Deus é a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Há um outro texto mau, que é um texto que mostra a questão do tropeçar. A Bíblia diz, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. O caminho dos perversos é escuro. Agora, eles tropeçam, mas nem sabem no que estão tropeçando. Quando a pessoa trilha esse caminho, começa a trilhar no caminho da escuridão, você tropeça e não sabe no que está tropeçando, você não tem discernimento das coisas. Por isso nós temos que sempre pedir a Deus direção em nossas vidas. Deus, eu quero trilhar no bom caminho, eu quero trilhar no correto caminho, eu sei que tem percalços, sei que tem dificuldades, sei que tem buracos, tem pedras, tem rochas, tem desvios intensos, muito graduados,
a uma direita, uma esquerda, e eu tenho que seguir, mas no teu caminho, não me desviando da esquerda, da direita, do teu caminho. Mas se ele me colocar ao caminho, ao tortuoso, como o Senhor Jesus fala, eu vou seguir nele. Mas o fato é que não devemos seguir no caminho dos perversos. E aí nós vamos para Naum. O profeta Naum diz no capítulo 2, versículo 5, assim também como no capítulo 3, versículo 1, o seguinte: os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. E olha o contexto: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a presa. A cidade sanguinária. Existe uma frase poética de Deus, ali em Isaías 59, que fala que quando o direito falta, então a justiça tropeça pelas praças. Olha que bonito, olha que profundidade. As cidades, e quando eu falo cidades, não estou falando necessariamente de uma localização, uma municipalidade, como a prefeitura, estou falando contextos, sociedades, núcleos, a cidade sanguinária. Nós devemos estar inseridos nesse meio. Sim, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele comia com pecadores, e ele ainda era acusado disso. Poxa, esse daí fica com os beberrões, fica com os... Claro, ele andava com eles, agora, não tinha comunhão com eles. Não há comunhão de luz e trevas, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Ele andava com eles, falava com eles, mas qual é o sentido de andarmos? É o sentido de missão. O Senhor Jesus, ele fala: não os peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Não é para nós sairmos do mundo. Existe aquela ideia do monasticismo, né? Então nós temos aquele Antônio, nós temos aqueles outros, Santo Antão, e tantos outros que vão começar a desenvolver uma ideia do monasticismo. As pessoas saíam da cidade, ficavam nos mosteiros, né? As mulheres nos conventos, e aí ficavam isolados. Só iam para a cidade para pedir esmola, para pedir ajuda, e voltavam para os mosteiros, não queriam se contaminar. O Senhor Jesus explica exatamente o oposto. Claro que há momentos que nós vamos para o monte, há momentos que Jesus pega no barquinho e vai para o meio do Mar Galileia, enquanto as multidões estão rodeando, ele sai um pouquinho. Claro, há momentos de retiro, há momentos de separação para um propósito, uma busca espiritual. O Senhor Jesus mesmo foi levado, Mateus capítulo 4, por Satanás ao deserto para ser tentado. Ele ficou 40 dias, há período de isolamento, mas não é toda a vida, não é toda a vida, e depois nós temos que voltar. Agora, uma coisa é habitarmos num meio de impuros lábios, como registrado em Isaías capítulo 6, outra coisa é nós termos os impuros lábios, nós mantermos os impuros lábios, porque aquele texto, vem os serafins, pega uma tenaz, um dos serafins pega uma tenaz, e ali coloca no lábio de Isaías, e purifica os seus lábios. O nosso objetivo de estarmos no meio do mundo, rodeado de pessoas que não temem a Deus, que fazem chacota com Deus, que perseguem aqueles que buscam uma vida correta diante de Deus, o nosso objetivo é o objetivo não de comunhão, mas de missão. Nosso sentido ali não é comungar, mas é trabalhar missões, é ser luz, é ser diferença, porque se nós não formos com sentido de missão, nós ou contagiamos ou somos contaminados. Uma das duas coisas vai acontecer. Somos permeáveis, como todos são. Max Weber falava sobre isso. O indivíduo ele é influenciado pela sua cultura, a começar pela sua própria família, a começar pelos seus parentes, seu colégio, seu meio de trabalho. Nós vamos ser, agora, nós temos que optar, ou seremos influenciados por eles, ou nos tornaremos influenciadores por ele. Qual é o teu caminho que você quer trilhar nesse novo ano? Porque senão, diz a Bíblia, os nobres vão tropeçar no caminho por causa da cidade. São nobres, são pessoas com nobreza. E olha, muito cuidado com a questão do tropeço, muito cuidado com a questão do tropeço. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 8, que nós não podemos nos tornar pedras de tropeço para os fracos na fé. Não podemos, temos que ter cuidado com eles. Agora, falei de Jesus, Jesus fala lá em Mateus 18, aqueles que fazem tropeçar as criancinhas, melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e essa fosse lançada ao mar. Olha como Jesus trabalha a questão da pedra de tropeço.
Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado, porque até os nobres tropeçam. E a Bíblia diz que muitas vezes, Jeremias fala que Deus permite que nós passemos por tropeços. Deus permite, Jeremias 6, Deus coloca muitas vezes momentos para que nós possamos ver e não tropeçar. É por isso que nós devemos acudir a Deus e pedir a Deus: Deus, tu que guardas os teus filhos para não tropeçar. Não é isso que diz Judas, versículo 24? Ele é poderoso para nos guardar de todo tropeço. Ele é poderoso, então nós devemos orar, nós devemos vigiar e nós devemos pedir ajuda a Deus para que não tropecemos nesse próximo ano que se inicia. Agora, passados os maus caminhos, nós temos então uma nova fase, uma fase de correção de rotas, aos que começaram por maus caminhos. E a primeira correção de rota é essa que nós vemos aqui. Todo o caminho do homem, Provérbios 21, versículo 2, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Vocês lembram que eu falei há pouco que algumas pessoas não percebem o erro que estão, porque para eles estão no caminho reto. Não tem a Cristo, estão no caminho reto. Não sigo a minha vida religiosa aqui, mas sem uma profundidade com Deus, estou no caminho reto. Agora, o Senhor sonda os corações. Não adianta você me enganar aos teus parentes, teus amigos. Deus olha o coração. Agora, eu quero pegar essa observação e aplicá-la num outro sentido. E esse outro sentido é o seguinte: é importante, então, que não apenas entendamos, mas reavaliemos a nós mesmos. Quando nós participamos da ceia do Senhor, a Bíblia diz ali em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 28, a Bíblia, pegue, pois, o pão, beba do cálice, e examine-se o homem o quê? A si mesmo, é o autoexame. Nós devemos autoexaminarmos, fazemos um autoexame, a cada um de nós, Senhor, nas nossas orações diárias, antes de você dormir, que você fale: Senhor, procedi bem no dia de hoje, o que eu falei, o que eu posso melhorar? Olha o teu coração no dia seguinte, olha, e faça um autoexame, porque o Senhor sonda os corações, e a única coisa que Deus quer de nós, além de um coração quebrantado, é um coração sincero. Eu não entendia porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que adulterou, assassinou, fez tantas coisas ruins. A Bíblia não coloca só os atos heróicos, belos de Davi, um homem que nós admiramos, mas também fala das suas falhas. Mas como é que ele manda matar o cara para ficar com a mulher do cara? Manda matar, adulterar, a mulher já estava grávida dele, tudo errado, parecia um dramalhão a situação, e manda matar o cara que era fiel a ele, o admirar, mata esse cara, põe na linha de frente, que ele vai morrer rápido. Mas porque ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque quando nós lemos os Salmos, nós vemos que é um homem que se abria diante de Deus, não escondia: Senhor, eu falhei, Senhor, eu cobicei o errado, Senhor, eu agi de maneira errada, Senhor, eu pequei, Senhor, olha o meu coração, olha o fundo do meu coração, vê se há algum caminho mau, me livra desse caminho. Então, o que esse homem tinha de muito valoroso, Davi, era que era um homem que, quando orava, não ocultava nada de Deus, e o Deus que sonda os corações, via a sinceridade do seu coração, o abençoava. É isso que Deus quer. Você lembra aquela oração, né, do publicano e tal? Não, eu quero ser esses pecadores, eu faço isso e aquilo. Não, Deus quer uma oração sincera. Senhor, eu falhei, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo. E quando Deus vê sinceridade no coração, por isso que nós temos o perdão. Por isso nós devemos confessar nossos pecados a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, se pois confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Então, Ele olha o nosso coração, e vendo eco na nossa sinceridade, Ele perdoa. Por quê? Porque vê arrependimento, postura de arrependimento. Então, faça um autoexame. Há um outro texto, que é um texto que é muito falado nos momentos de ofertório, Provérbios 3, mas eu queria observar apenas esse versículo 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos,
e ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia diz que o homem, Eclesiastes 1, o homem não pode endireitar o caminho que está torto, ele não tem essa capacidade. Se o caminho está torto do homem, o homem não consegue endireitar. Eu não estou falando de uma adaptação, estou falando de quando a coisa... Agora, Deus pode. Deus é um Deus que endireita o nosso caminho. Assim como o Senhor Jesus, Lucas 13, endireitou aquela mulher que a Bíblia diz que estava encurvada há 18 anos por um espírito maligno, e ela foi curada ali. Deus é um Deus que pode intervir e curar. E esse texto de Provérbios 3,6 mostra isso. Ele mostra duas palavrinhas que são muito semelhantes, o derek, que é o caminho, e o orar, que significa trajetória, porque são concepções semelhantes quando nós lemos de primeira, mas no hebraico nos aponta uma outra colocação, porque você pode estar no caminho, mas sem uma trajetória. Você pode estar no caminho, você entra no caminho, está caminhando, mas você não tem uma direção precisa, e Deus então percebe que você está indo numa direção errada, você está no caminho, mas começa a trilhar o seu próprio caminho de direção errada. Ali diz a Bíblia, ele endireitará as tuas veredas, porque muitas vezes nós não percebemos que estamos saindo do caminho. Então, confiar no Senhor, não pautar, não se orgulhar no seu próprio caminho, ele não depende de ninguém, você não finca tudo nas suas próprias decisões. Não, Deus, me guia, me dirige, eu quero ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a voz de Deus para ouvir a direção dele. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos a direção de Deus. Quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Ouvimos um corinho, Deus está falando, nós temos que aproveitar as oportunidades, Deus está falando através de tantas coisas. Mas o fato é, Senhor, eu reconheço o Senhor nos meus caminhos. Em cada caminho que eu der, eu reconheço o Senhor. Aí, nos caminhos que nós trilharmos, o derek, aí ele vai lá no orar, ele vai e corrige o nosso trajeto. Não, você então tem que estar nesse trajeto, o trajeto é outro. Há um outro texto que a Bíblia fala sobre caminhos. Hebreus capítulo 10, versículos 21, aí nós temos 24 e 25, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo o quê? Novo e vivo caminho, pelo que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A Bíblia diz que ao cumprir-se o Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo local. Note que havia um ambiente de perseguição. Jesus tinha sido crucificado poucos dias antes, um mês e meio antes ali, a crucificação de Jesus. O ambiente era de perseguição, mas eles não deixaram de se reunir. E aí o Pentecostes, Penteconta, 50º em grego, então 50 dias depois da Páscoa, eles estavam ali reunidos para louvar a Deus, e aí vem a presença do Espírito Santo, se manifesta, e o texto todo mundo conhece, o derramar do Espírito Santo, a concretização da promessa de João capítulo 2, versículo 28 e 29, ou seja, o derramar do Espírito, aquela promessa de Jesus em João capítulo 14 acontece. O fato é que nós somos membros uns dos outros. 1 aos Coríntios capítulo 12 diz que nós somos membros uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. A Bíblia diz que aqui nós, por exemplo, participamos da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, cada um tem um dom, cada um recebeu um dom diferente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada um tem um dom, o que ela tem, o que ele tem, o que ela tem. Eu não tenho, eu posso ter um que ela tem, mas eu posso ter outros que ele não tem, e a gente vai juntando os dons, as nossas capacitações, e assim nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais ricos, nos tornamos mais ativos, proativos, e conquistamos mais coisas. Agora, se eu guardar para mim, aí eu não chego a lugar nenhum. Então, nós devemos nos congregar. Por quê? Porque entramos no novo e vivo caminho. Vocês lembram que naquele texto de Atos capítulo 9, Saulo, ele falava do caminho, os que eram do caminho,
E agora, então, o autor aos Hebreus diz e apresenta o novo e vivo caminho. E aqueles que entram nesse novo e vivo caminho, então, eles entram para uma nova concepção da comunhão, da integração, do doar-se, do fortalecermos-nos mutuamente. Por isso que a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 7, se, pois, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão o quê? Uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, mas o condicional está lá na frente, se, e ele diz o que nós devemos fazer, e mantermos comunhão uns com os outros, não deixe de ter comunhão, não deixe de congregar, não faça isso, que nesse ano você possa se congregar ainda mais do que você tem se congregado. Há um outro caminho que eu queria tratar com os irmãos, nessa jornada de um novo ano, nessa jornada, nesse caminho, nessa trilha, nessa senda, nessa ventura que nós teremos adiante, nós temos então que pedir, Deus, abençoa o meu caminho. E a Bíblia no Salmo 119, um salmo dedicado à própria palavra de Deus, a Bíblia diz, nós conhecemos geralmente, o lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho, o 105. Mas eu quero ler agora o 104 para você entender qual é o contexto do 105. O 104 diz assim, por meio dos teus preceitos, consigo o entendimento, e por isso, o que ele diz? Detesto, olha a palavra que ele coloca, detesto todo o caminho de falsidade, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É um capítulo muito bonito, é um capítulo dedicado à palavra de Deus, à Bíblia, na verdade é um acrônimo do alfabeto hebraico, das 22 letras do alfabeto hebraico, mas fala muito sobre a Bíblia, fala a beleza da Bíblia, a doçura da Bíblia, versículo 104, a Bíblia é como mel, versículo 72, a Bíblia é mais valiosa do que o ouro, por exemplo, tantos textos belíssimos, olha, eu medito nela dia e noite, versículo 97, versículo 11, guardo, pois, no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, mas nesse versículo 104, ele diz, por que ele vai usar a lâmpada para os meus pés, a tua palavra? Porque ele fala do caminho da falsidade, ele fala, olha, detesto, eu acho que nessa hora ele desabafou, não desabafou não? Ele desabafou, o Espírito Santo não, coloca o que está aí, detesto os caminhos da falsidade, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, não é dessas pessoas falsas, não é desses hipócritas, que me trazem uma luz, me trazem uma lâmpada, falam mal de mim nas costas, fazem isso, mas não, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a tua palavra, porque eu detesto o caminho da falsidade. Então, que nós possamos entender que a palavra da verdade, é um dos títulos da palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra veraz, a constituição veraz, que ela possa nortear nossa vida, para que não trilhemos no caminho da falsidade, muito pelo contrário, detestemos esse caminho da falsidade, e o que nos leva à verdade, a palavra de Deus, não é isso? A espada do Espírito, o alimento que nos sustenta, o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando o quê? Deuteronômio capítulo 8, a própria palavra mencionada, que você tenha um ano com mais leitura bíblica, que você possa colocar nos teus projetos, olha, eu quero ler a Bíblia em um ano, eu quero ler mais do que uma vez, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero ouvir mais a tua palavra, eu quero ouvir mais pregação, eu quero invadir daí o meu coração, o meu espírito da tua palavra, que você seja um amante da palavra, uma pessoa que busque a palavra que é mais doce do que o mel, como eu já citei aqui, do Salmo de número 119. Agora, nesse caminho de amar a palavra, nós vamos para um outro caminho. Olha que coisa interessante, que é o outro caminho, a sequência desse caminho. Diz a Bíblia aí em Josué capítulo 1, versículo 8, ordem de Deus ao novo líder de Israel: não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, farás
prosperar o teu caminho. Eu coloquei o termo hebraico, tsalá, porque tsalá significa não apenas prosperar, mas significa progredir, fazer com que cresça, fazer com que se amplifique. O sentido da prosperidade não é um pacote pronto que nós recebemos, mas é um pacote crescente. Esse é o sentido do tsalá em hebraico. Então, olha, se você meditar na palavra dia e noite, não é só nos domingos, não é só nos cultos, é meditar na palavra dia e noite. Hoje nós temos recursos de internet, aí você ouve a palavra, você vê na palavra, na internet, você, olha, dia e noite. Agora, você vai meditar e depois fazer cumprir, não é isso? Você praticar. Aí, meu querido, o teu caminho vai ser prosperado, ou seja, vai ter um crescente, ou seja, tsalá, vai ter progressão. Por isso que nós devemos buscar prosperidade em Deus. A Bíblia fala, cita a prosperidade de muitos, fala da prosperidade de Abraão, fala da prosperidade, Gênesis 26, de Isaac, fala da prosperidade de Ezequias, fala da prosperidade de Daniel, fala da prosperidade de muitos servos de Deus, foram muito prósperos em questões financeiras. Agora, que prosperidade é essa? Chegar 10 milhões na conta? Não, não é isso. É uma progressão, é algo que você vai plantando e aquela semente vai crescendo, em vez dela murchar, ela vai crescendo, ela começa com um fruto, 2 frutos, 10 frutos, 20 frutos, 50 frutos, 100 por um, e aí vai, isso é prosperidade. O que nós pedimos a Deus é prosperidade. Uma das últimas orações do rei Davi, 1 Crônicas capítulo 22, ele fala para o filho dele, Salomão, ele fala o seguinte, ele vai abençoar Salomão e fala, olha, e que o Senhor te conceda prosperidade, para que você possa edificar a casa de Deus. Olha que coisa bonita. Ele já está idoso, o idoso Davi vai abençoar, mas eu falo, eu oro a Deus para que ele te torne próspero, para você edificar a casa dele. Então, Davi tem essa concepção, Deus nos torna prósperos, para que nós não apenas usufruamos dessa prosperidade, mas também abençoemos outras vidas. É por isso que nós devemos fazer o que o salmista diz no Salmo 118. O Salmo 118 diz assim, ó Senhor, concede-nos prosperidade, concede-nos progressão, concede-nos crescimento, concede-nos frutificação. Isso é ser próspero, não é ficar na mesma situação. Então, prosperidade não é o fato de você ter muito, mas é crescer. E nós podemos então, com base, porque no grego o termo é eurodós, em grego, é bom, eutanásia, eutanatos, boa morte, eucaristia, eucaris, carisma, bom dom, tudo que tem eu na frente é algo positivo, eunice, eunike, boa vitória, então tudo que tem eu na frente, então, rodós em grego é caminho, bom caminho, em grego, mas no hebraico traz essa progressão. Então, se eu tiver 1 milhão, eu sou próspero? Não, eu sou rico, mas não significa que eu sou próspero. Eu vou ser próspero se eu tiver 1 milhão hoje, e amanhã eu tiver 1 milhão e 1 milhão e 2, aí eu estou prosperando. Os irmãos entenderam a concepção? Você pode ter R$1, se no dia seguinte você tiver 1,50, 1,60, você estará sendo próspero, na proporção. Então, prosperidade é isso. E aí, então, nós devemos pedir ao Senhor, Deus, me faça prosperar o meu caminho, porque ali diz, farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido nesse próximo ano? Quem quer ser mal-sucedido? Quem quer assim, que dê tudo errado no próximo ano? Gente, não precisa amarrar não, tá, gente? Mais devagar, por favor. Mas olha, não. Quem aqui quer ser bem-sucedido? Diga amém. Amém. Então, Deus, eu vou meditar na tua palavra dia e noite, vou praticar a tua palavra, e olha, o que eu tiver vai prosperando. Estou caminhando para os textos finais. E aí eu coloco um outro caminho de Provérbios 10, 17, que é o caminho da vida. Mas o caminho da vida é para quem? Olha aqui que diz o texto, de maneira tão clara,
tão simples, tão direta. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que abandona a repreensão anda errado. Nós devemos andar no caminho do aprendizado. Nós devemos andar, devemos aprender, Deuteronômio 5, a temer ao Senhor. Devemos aprender, como diz 2 Samuel, a nos adestrarmos à batalha. Devemos aprender, Provérbios capítulo 1, a sabedoria. Devemos aprender, Isaías 1, a fazer o bem. Devemos aprender, o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 5, a mansidão, a ser humilde como Ele. Devemos aprender tantas coisas, a própria doutrina bíblica, Romanos capítulo 16. O fato é que nós abrimos dizendo que o nosso nome era os do caminho, mas o primeiro nome que nós vemos relatando aos que servem a Cristo eram os discípulos. Discípulo em grego é matetes, que significa aluno. Aluno, os alunos. A gente não chama uns aos outros de os alunos. Aluno, tudo bom? Aluno, tudo bem? Claro, o professor chama, mas não chamamos uns aos outros. Mas é a nossa primeira alcunha, são os alunos, os discípulos de Cristo. E o caminho para a vida é dos que querem aprender. Nós não podemos cairmos na senda do orgulho, mas devemos ser humildes. Olha, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender a cada dia, mais e mais, eu preciso aprender a todo momento, mas não deixe de buscar o aprendimento, porque quem abandona a repreensão, anda errado, porque quem aprende, às vezes, precisa de um puxão de orelha, eu, você, ela, cada um de nós, todos nós, precisamos aprender, inclusive, muitas vezes, nós aprendemos pelo sofrimento, Hebreus capítulo 5, então, o que importa, que Deus esteja conosco, que Deus console nosso coração, que Deus traga cura, e que Deus ensine. 3 decisões, e eu caminho aqui à conclusão. A primeira delas, é um dos salmos mais conhecidos, Salmo capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se todo cristão, todo aquele que um dia se converteu a Cristo, se lembrasse só desse versículo, porque nós somos cercados de pessoas que não conhecem a Deus, nós somos cercados, não adianta, só no céu, a gente vai ser cercado apenas nosso próprio povo, mas meus amados, nem no Éden, até no Éden houve problema de pecado, até na primeira família houve assassinato de irmão, a maldade permeia, a malignidade atende aquilo que Agostinho chamava de o pecado original. Nós temos o que a Bíblia chama de concupiscência, inclinação para o mal, nós temos que lutar diariamente contra isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, essa guerra do homem interior com o homem exterior é diária. Agora, ainda que nós temos essa guerra interna, nós somos influenciados pelo meio de uma forma intensa, e a Bíblia então, nesse versículo, de maneira tão resumida, ela fala o seguinte, olha, feliz, bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Conselho é o quê? É aquilo que a pessoa opina, não é isso? Olha, vai por isso, faz aquilo e tal. A Bíblia diz, olha, não vai no conselho do ímpio, não. Não vai no conselho de quem não conhece a Deus, que anda com impiedade no coração, não. Não vai nesse conselho, não. Ou seja, aprenda a dizer não. É o primeiro recado que o texto nos ensina. Aprenda a dizer não às dicas que vão dar para você. O colega do teu colégio vai te dar uma dica. O colega da tua faculdade vai te dar uma dica. O teu colega de trabalho vai te dar uma dica, aprenda a dizer não. Ou você diz não, ou você educado vai estar muito obrigado, mas simplesmente não segue. Seja sábio,
E bem-aventurado o que não anda no conselho do ímpio. Ok? Segunda coisa, não se detém no caminho dos pecadores. Nós devemos prosseguir. O que o pecado faz? Que nós paremos. E paremos no caminho deles. Poxa, esse caminho daqui, olha só, meus amados irmãos, bem-aventurado, não pare nesse caminho. A Bíblia fala desse caminho, o caminho dos pecadores. E o pior é o terceiro ponto, né? Porque o primeiro é ouvir o conselho. O segundo é parar no caminho. Mas o terceiro é se assentar ali, se assenta na roda dos escarnecedores. É o pessoal que escarnece do Evangelho. Você sabe o que é escarnecer, não sabe? Ridicularizar, zombar, não é isso? Aí temos agora uma polêmica com um filme que fizeram. Coisas que fazem parte dessa sociedade corrompida. Agora, eu me assentar com eles, eu não me assento. Eu posso passar, dar bom dia, boa tarde, muito prazer, e ser educado. Também não vou ficar virando o rosto, não é isso. Agora, sentar com eles, volto a dizer, só se for no sentido de missão, não de comunhão, coisas diferentes. Não há comunhão entre luz e trevas, é missão. Eu estou ali com uma missão, é ser luz, é quebrar um referencial errado. Então, se eu estou ali, é para eu mudar os outros, não para eu ser absorvido pelo conceito dos outros. Então, bem-aventurado, um conselho próximo ano, não pare no caminho dos pecadores, te rodeiem. Outro, Provérbios 4, 14 a 15 diz, não entre na vereda dos perversos, olha o outro caminho, nem sigas pelo caminho dos maus. Olha o que diz o texto, evita-o, olha a palavra, evita-o, não passas por ele, desvia-te dele e passa ao largo. Se você está notando que a coisa está tendendo ao erro, não é você continuar não, eu volto a dizer, sentido de missão, mas há momento que você tem um limite, espera aí, não, já estão aqui, espera aí, vou passar ao largo, vou evitar, porque esse não é o momento. Evita, aprenda a não seguir a multidão, como diz o livro de Êxodo, não seguirás a multidão para torceres o reto, não é isso que diz a Bíblia? Ou seja, eu não vou seguir a multidão, porque a multidão está indo adorar um bezerro de ouro, eu não vou, vocês vão, eu não vou. Agora, evita e passa ao largo. Meus amados, eu sei que a Bíblia, essa versão da Bíblia, traz um linguajar, digamos, muito cuidadoso, muito apurado, mas passa ao largo é quase uma gíria, não é isso? Olha, passa ao largo, dá uma volta, mas não segue esse caminho não. Você tem planos para o próximo ano? Ótimo, mas para ser bem sucedido, não para nos caminhos dos maus, nem entra nesse caminho com eles. Volto a dizer, comunhão não, missão. Agora, se estão entrando no buraco, você não vai entrar com eles. Passa ao largo. Diga à pessoa que está do seu lado, passa ao largo. Penúltimo versículo. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 dizem, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho, outro caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela, são poucos. Não adianta, nós queremos ganhar o mundo inteiro, não é isso? Jesus não veio morrer para o mundo inteiro, mas nem todos vão aceitar Cristo, porque o caminho estreito é para poucos vão entrar nesse caminho. Agora, o Senhor Jesus fala de dois caminhos, o largo que dá para a perdição, e o estreito que dá para a salvação. Que nos teus caminhos no próximo ano, você trilhe eles, mas sempre pelo caminho estreito, caminho da renúncia. Temos que nos decidir entre os caminhos, tomar decisão. A decisão que Moisés toma ali, em Êxodo capítulo 32, escolhei quem está comigo.
ele dá uma definição. Josué, capítulo 24, olha, eu e minha casa, você escolhe quem você servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro Reis, capítulo 18, Elias no Monte Carmelo, até quando cocheareis entre dois caminhos? Se é Baal, seguiu, se é Deus, seguiu, vocês têm que decidir. A grande questão é, a decisão está conosco. Deus oferece dois caminhos. E por fim, eu concluo, talvez com a resposta mais explícita sobre que caminho nós devemos andar. Por quê? Porque só um texto em toda a Bíblia que apresenta uma pessoa como caminho. Só existe um. O caminho não é a igreja de Nova Vida, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja batista, presbiteriana, metodista, o caminho não é esse. O caminho não é o cristianismo, também não é a religião. O caminho não são as boas obras, tampouco. O caminho é uma pessoa. E aquela pergunta de Tomé, que a gente se lembra do homem da dúvida, ele faz a pergunta, em outra pergunta, né? Como saberemos o caminho? É uma das perguntas. Aí Jesus responde, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Caminho para a salvação eterna, somente por Cristo. Cristo, letra C, caminho, letra C. Jesus é apresentado, às vezes, como letra C, é interessante. Lucas capítulo número 2, é o Consolador de Israel. Isaías capítulo 9, versículo 6, o maravilhoso Conselheiro, lembra da profecia messiânica? Cristo de Deus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus, é Jesus. João capítulo 1, ele é o Cordeiro de Deus, versículo 29, que tira o pecado do mundo. Olha que coisa bonita, o próprio João capítulo 1, ele é o, letra C, Criador de todas as coisas. Efésios apresenta como o cabeça da igreja, Cristo. Efésios 1, Efésios 4, o concessor de dons, aquele que concede dons. Capítulo 5 de Apocalipse, o cordeiro que abre o livro com 7 selos. Apocalipse capítulo 14, o cordeiro que vai pisar no Monte Sião com 144 mil. Um dos textos últimos da Bíblia, no final de Apocalipse 19, se eu não me engano, que o cordeiro será a lâmpada da Nova Jerusalém, não vai precisar mais de luz. Jesus é a lâmpada, Jesus é o nosso tudo. Meus amados irmãos, que você nesse novo ano faça os teus projetos, escreva, ore, desenvolva estratégias, comece a agir, lute, persevere pelos seus caminhos, como falamos 2 domingos antes, mas que jamais você abra mão de estar no caminho que é o Senhor Jesus. Quero convidar a você a se colocar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu sei que veremos muitos irmãos hoje à noite, e no dia 31, nesta terça-feira que vem, daqui a 2 dias, romperemos o ano juntos. Mas eu sei que alguns não estarão aqui conosco. Então talvez esse seja o último, para alguns, o último momento desse ano que nos reencontraremos. Só nos encontrando ano que vem, se Jesus não voltar antes. Aliás, eu até conversei com Cláudia, meu projeto é voltar com os estudos de escatologia esse ano. Meu desejo. As coisas estão muito claras, mas o fato é que nós possamos orar ao Senhor para pedir: Deus, dirige o meu caminho, me ajuda no caminho, me orienta no caminho, e que eu jamais saia do teu caminho. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta jornada. Esse ano, Senhor, foi um ano para muitos extremamente difícil, de muitas provas, de muitas dores, de muitas lágrimas. Mas chegamos ao final dele dizendo que tua presença permanece ao nosso lado
como jamais deixou de estar. E por isso, Deus, te damos graças. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pelo teu consolo, obrigado pelas vitórias, obrigado pelo teu fortalecimento. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, por esse novo ano que se inicia, que seja um ano de bênçãos, Pai. Que seja um ano de conquistas, Pai. Que seja um ano, como nós falamos aqui, de prosperidade, Pai. Prospera o nosso caminho. Dá-nos prosperidade ao Senhor, como diz o Salmo 118. Abençoa a nossa vida. Fortalece o nosso ser, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos empregos, os nossos estudos, a nossa saúde, a nossa vida em todas as suas áreas, abençoa a nossa igreja, este ministério, essa denominação, a igreja de Cristo, abençoa-nos, Pai, e o que nós pedimos, nós o fazemos rogando sobre nós as tuas bênçãos para o novo ano que se arvora adiante, daqui a 2 dias, Pai, nesse novo ano que se inicia. São as tuas bênçãos que nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga à pessoa que está do seu lado que seja um caminho muito abençoado do próximo ano na sua vida. Chamar a Cláudia aqui.